Da mesma forma que eu elogio muito um patrão português, porque reparem, nós estamos numa periferia. Portugal é uma periferia, portanto, nós não temos poucas matérias-primas, temos longe de tudo e temos uma rede logística fraca, pouco competitiva. E no meio disto tudo, nós temos empresas que conseguem brilhar a nível europeu e mundial. Destas 1000 empresas que falámos, temos muitas que são os casos de estudo. E, portanto, os patrões portugueses, com pouco, fazem muito. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Estamos na presença do João da Carmude. Obrigado, João, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Muito gosto. O que é que tu fazes na Carmude? O que é que a Carmude faz? Bem, eu basicamente eu sou um funcionário, portanto eu não pertenço à família. Fui contratado ainda quase um semi-estagiário e fui crescendo dentro da empresa e neste momento sou o CEO da parte de engenharia. Portanto, o grupo de empresas tem duas áreas, tem a parte agrícola e tem a parte de engenharia, e eu sou o CEO da parte de engenharia. E como o nome indica, wood, portanto, nós estamos no segmento da construção em madeira, que hoje em dia é muito falada, é muito apreciada e, portanto, estamos, digamos assim, no bom lugar, no momento certo, a construir em madeira, sobretudo obras de grande engenharia. Tu estavas-me a dizer em off que que tratam de temas assim relacionados com sustentabilidade. Como é que a sustentabilidade se consegue relacionar com a construção e com a engenharia? Assim, nós na verdade quase que vendemos sustentabilidade, não é? Porque basicamente a Carmude, o nosso core é engenharia e construção em madeira. Portanto, nós vamos desde a parte da gestão florestal, a questão de compra de florestas, gestão de florestas, o processamento dessa madeira em fábrica, a criação dessa madeira em valor acrescentado, portanto, desde mobiliário, a casas, a pontes ou até mesmo a hotéis, e depois fazemos a construção e a aplicação dessa construção. E, enfim, o que acontece é que a madeira é um armazém de carbono e, portanto, todos os anos a árvore cresce, o crescimento obriga à retenção de carbono e essa retenção de carbono pode acontecer duas coisas, ou deixamos a árvore envelhecer e apodrecer, o que vai acontecer é que esse carbono depois vai ser libertado novamente na atmosfera quando a árvore estiver a apodrecer, ou queimar com os incêndios, ou então podemos cortar essa árvore numa fase adulta e transformá-la num produto e, através disso, dar-lhe mais 50 ou 100 anos de vida. E, portanto, o que vamos fazer é armazenar aquele carbono por mais 100 anos de vida. E, portanto, quando nós construímos alguma coisa em madeira, seja o que for, nós, na verdade, estamos a trabalhar a sustentabilidade no seu estado mais puro. E, portanto, é isso que nós fazemos. E foste tu que começaste com a Carmude? Tu começaste na Carmude ou entraste depois logo como CEO? Não, basicamente a empresa tem 43 anos de história, é uma empresa familiar. No seu início foi muito como os das empresas em Portugal, não é? Aquele empresário que tem um sonho e uma mala, não tem mais nada, e portanto com 3 funcionários depois começaram a fazer os primeiros produtos, sobretudo vedações agrícolas, depois começaram a fazer estruturas agrícolas, depois postos de telefónicos, sobretudo para o mercado francês, porque ainda hoje se vê muito postos em madeira, não é? Para as telecomunicações, porque é um produto leve, porque é um produto fácil de instalar e, portanto, ainda hoje se utiliza, mas esta técnica já tem mais de 40 anos. E depois a empresa foi crescendo, passando de pequena à média e de média à grande. E, portanto, hoje é uma grande empresa. Se não me engano, se os números não estiverem errados, nós temos cerca de 1000 grandes empresas em Portugal, representa apenas e só 1% do tecido empresarial português e nós temos a sorte de ser uma dessas empresas que depois foi crescendo e neste momento já somos mais de 450 funcionários dentro deste universo. E que dificuldades é que tu notaste quando começaste como CEO? Que dificuldades é que tu notaste quando começaste a desempenhar essa função? Bem, o meu papel, o meu percurso profissional, se calhar importa contar desde o início. Eu basicamente tirei Engenharia e Gestão Industrial em Coimbra e logo cedo percebi que Coimbra era um bom sítio para sair à quinta-feira à noite, beber uns copos e depois tudo o que dizia respeito à parte industrial não existia, portanto é um deserto. Existe muita parte de saúde, mas existe muito pouca parte industrial. Então aquilo que eu pensei foi, ok, tenho que desenhar aqui um plano, porque se eu ficar em Coimbra posso-me arriscar a ficar só por aqui durante muitos anos sem qualquer tipo de perspectivas de futuro. Então decidi
ir fazer mestrado na Universidade de Aveiro. A Universidade de Aveiro tem um polo industrial muito forte, desde Águeda, a Zona Norte, Oliveira das Meias, Oliveira de Frades, e, portanto, rapidamente a Universidade consegue ter ali muitas parcerias com empresas, o que abre muitas portas. Fiz um estágio, como toda a gente, não é? Um estágio mal pago, em que nós temos que basicamente pagar para trabalhar. Depois, a seguir, fui convidado para entrar num projeto de uma empresa do ramo automóvel, a Spock System, que trabalhava muito próximo com a Volkswagen. Tive 3 anos nesse projeto, desde estagiário até chegar a responsável de direção logística interna e externa. E depois, eu acho que os projetos normalmente devem ter um tempo. E, portanto, eu acho que os projetos devem ser 3, 5, 7 ou 10 anos. E devemos fazer esses planos, mesmo que o plano não saia bem como nós queremos, mas pelo menos temos um plano. E eu, na altura, achei que o meu primeiro ciclo tinha terminado, os 3 anos. E, portanto, decidi, ok, vou abraçar outros projetos, coloquei-me no mercado à disposição e apareceram 2 oportunidades na altura. Uma era para ir para a Colômbia, através da Jerónimo Martins, e o segundo era ir para a Carmo. E, portanto, a minha escolha foi muito simples. Eu pensei, ok, se eu for para a Jerónimo Martins, passo a expressão, e vou dar agora uma expressão do Norte, vão ser 7 cães a um osso, e, portanto, a questão de brilhar vai ser um pouco mais difícil. Se eu for para uma empresa que tem todas estas correntes que vão aparecer mais tarde ou mais cedo, a questão da sustentabilidade, a questão da falta de construção em Portugal, dos quadros muito envelhecidos, portanto, eu aqui posso ter uma forma muito mais rápida de conseguir criar impacto. E eu parto do princípio que o que importa não é as horas que tu trabalhas, mas o impacto que tu crias. E, portanto, eu pensei que, em vez de fazer muitas horas pela Jerónimo Martins, podia trabalhar na Carmo e criar muito mais impacto, e a minha escolha foi a Carmo. Portanto, eu entrei há 8 anos, faz agora 8 anos, foi uma vida, e comecei de base, comecei como diretor de uma pequena fábrica, de uma pequena produção, depois passado 2 anos, a diretor de operações das 3 fábricas na altura do grupo. Depois, mais tarde, passei a administrador, passado 1 ano, já com vários pelouros, desde as operações, enfim, a produção, manutenção, compras, logística. E depois, a pessoa que fundou a Carmo, que foi sempre o CEO até o ano passado, decidiu passar a chairman e afastar-se da parte da gestão da empresa, e nomeou-me a ele, e os acionistas todos nomearam-me como CEO da parte da engenharia e construção em madeira. Entretanto, a Carmo sofreu aqui uma entrada de um fundo que trouxe profissionalização também à própria empresa, e neste momento somos uma empresa que já com um novo chairman executivo e com uma nova estratégia para os próximos anos, do qual eu faço parte e do qual a minha equipa comigo também faz parte. E, portanto, eu sou quase um produto da casa, e eu até acho que é bastante positivo, até porque eu não sou da família. Portanto, eu entrei como uma candidatura normal, e aquilo que a Carmo fez foi ser uma empresa inquieta. E normalmente as empresas inquietas são vencedoras. Porquê? Porque não foi à procura do seguro, mas foi à procura do diferente, para continuarmos a crescer e continuarmos a inovar. E, portanto, eu tive essa sorte, porque eu acho que, acima de tudo, as oportunidades, o mais importante de tudo não é o trabalhar duro, porque se fosse só o trabalhar duro, as pessoas dizem muito, trabalha duro, porque as coisas acontecem. Se fosse por esse ponto de vista, os pedreiros eram milionários, não é? E os professores recebiam tudo muito bem. Não, eu acho que isso é uma parte fundamental, porque a sorte, sobretudo a sorte, existe, mas apanha quem já está a trabalhar, e, portanto, é natural, mas o que faz a diferença é a oportunidade. E quando existe uma empresa que realmente dá oportunidades a pessoas mais jovens, e elas são capazes de corresponder, tudo isso se transforma, e eu tive essa sorte. E tu há pouco, por acaso, referiste uma coisa que eu pensei que era bastante interessante perguntar e pegar, que é a seguinte. Tu referiste que o 1% do tecido empresarial são grandes empresas. Porquê é que tu achas que não pode ser mais? Isso é uma boa discussão, isso é uma boa pergunta. Bem, eu acho que não pode ser mais, eu acho que deve ser mais. Agora, eu acho que não é mais por algumas razões.
A primeira razão tem a ver com o facto da nossa pobre cultura empresarial. Nós não nos podemos esquecer que o curso de Engenharia e Gestão Industrial, que é um curso base para a industrialização de um país, é um curso muito recente. Tu tens neste momento acho que é dos cursos com a melhor média ou com a média mais alta para se entrar na universidade, ou estar ali no top 3, e é um curso relativamente recente. Algumas universidades têm esse curso há 10 anos. E, portanto, nós vivemos um período muito largo da nossa história recente em que o patrão basicamente tinha quarta escolaridade ou pouco mais do que isso. E, portanto, não ter técnicos qualificados não ajuda ao avanço de tudo o que é a industrialização. Portanto, o que é necessário é deixar essas empresas perceberem da necessidade de ter estes tipos de profissionais dentro da organização e abraçarem-nos com um propósito maior de querer aumentar a eficiência e de querer profissionalizar. Esse é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto tem a ver exatamente com os patrões. Da mesma forma que eu elogio muito um patrão português, porque reparem, nós estamos numa periferia. Portugal é uma periferia, portanto, nós não temos poucas matérias-primas, temos longe de tudo, e temos uma rede logística fraca, pouco competitiva. E no meio disto tudo, nós temos empresas que conseguem brilhar a nível europeu e mundial. Destas 1000 empresas que falámos, temos muitas que são os casos de estudo. E, portanto, os patrões portugueses, com pouco, fazem muito. É um caso de estudo, porque temos outros países que têm muito mais posição estratégica e que não têm a nossa resiliência enquanto empresários. E depois lutam contra tudo o que é impostos altíssimos, contra tudo o que são as dificuldades de fraco investimento nas estruturas do país, enfim. Mas no meio disto tudo, isso mostra que o patrão português, típico patrão português, chamemos-lhe assim, é resiliente, é capaz, é duro, é vencedor, mas ao mesmo tempo isto cria um efeito perverso. Porquê? Porque os patrões só querem crescer na dimensão do seu braço. Ou seja, como eles estão habituados desde o início a não ter ninguém a os apoiar, eles fazem tudo. Para mexer uma paleta, eles pedem, é preciso pedir ao patrão. Para dar um desconto, é preciso pedir ao patrão. Para fazer uma compra, é preciso pedir ao patrão. O que é que isto sugere? Sugere que começa-se a centralizar e endeusar o patrão, e a forma dele trabalhar, ele tem medo de delegar. E esse medo de delegar não permite a própria empresa crescer. Eu vou-te dar um exemplo que vais perceber rapidamente. Imagina que tu seguras um copo de água, não é? Sim. Tu consegues segurar no primeiro minuto, consegues segurar no terceiro minuto, mas a partir do 10º minuto o teu braço vai fraquejar e vais deixar cair, não é? Vais relaxar o braço. E, portanto, eles tentam segurar a empresa dessa forma, sendo só eles. E como são só eles têm medo de dar um passo em frente e de passar de pequena empresa para média empresa ou de média empresa para grande empresa, porque acham que se delegarem as coisas vão correr mal. E, portanto, há aqui este grande problema característico do patrão português, que faz com que as empresas também não queiram passar de pequenas a médias, de médias a grandes. E, obviamente, depois é os impostos. É um fator crucial, que é, tu quando sabes que vais pagar muito mais, tu quando sabes que vão-te apertar muito mais, que vais deixar de ter acessos a fundos europeus, quando tu percebes que as dificuldades vais ter que faturar muito mais, porque vais ter muito mais custos internos da empresa, assusta e não existe aqui um fomento ao empreendedorismo que leva as pessoas para outros patamares. E, portanto, acho que estas são as principais razões. Precisamos de mais ambição, precisamos enfim, com todas as suas controvérsias, precisamos de uma política pensada a longo prazo e não a curto prazo. Não podemos pensar uma política há 4 anos, nós temos que pensar um plano a 20, 30 anos. Sim, sim. E depois, independentemente da cor política, o plano macro está lá e, portanto, isto significa que vai dar frutos. Nós temos que plantar semente e vai dar frutos. E, portanto, acho que há aqui muitas mudanças estruturais que têm que ser feitas para nós efetivamente deixarmos de pensar pequenino e esta percentagem de 1000 empresas representarem 1% passar a ser muito mais. Há uma pergunta que nós fazemos a quase todos os convidados, porque também é bastante interessante ouvir diferentes perspectivas, que é a seguinte. Imagina que alguém quer começar uma empresa, um negócio no ramo da engenharia e da construção. Que dica é que tu deixarias a essa pessoa? Bem, a primeira dica é que
tens que estudar o mercado. Isto porquê? Porque tu no mercado, eu no outro dia vi uma entrevista que achei super interessante, eu creio que foi do Jeff Bezos, da Amazon, que dizia que quando lhe perguntavam o que é que, naquilo que ele devia, o que é que deveríamos investir que vai acontecer no futuro, quais são as invenções que vão acontecer e para onde é que nós devemos direcionar os nossos investimentos. Ele dizia uma coisa interessante que é, antes de olhares para aquilo que vai acontecer ou que vai ser criado, tenta olhar para aquilo que não vai ser alterado. Porque aquilo que não vai ser alterado tem muito mais poder porque sabes que tu vais ter, aquela base vai estar sempre lá. E portanto, investe nisso. E o que é que ele dizia, que eu concordo plenamente? A logística. Portanto, a logística é uma coisa que vai existir cada vez mais, até porque as pessoas compram cada vez mais online, viajam cada vez mais, enfim, deslocam-se cada vez mais. Portanto, a logística é uma área que ou sim, vai crescer ou sim. E, portanto, eu para os novos empreendedores digo a mesma coisa, que é estudem o mercado. E porquê? Porque vão encontrar muitas barreiras. E vão encontrar muitas oportunidades. É fácil, isto é a mesma coisa do Everest, né? Estamos a olhar, uma pessoa está no Everest, está cá em baixo nas bases de vida, olha lá para cima e eu sempre que vejo esses documentários, eu vejo sempre uma montanha linda, de vez em quando passam lá umas nuvens e umas tempestades, mas há muitas filmagens em que a montanha é mesmo linda. Pá, mas depois quando tu começas a filmar o percurso, tu percebes que aquilo é duríssimo, não é? Tens penhascos, tens zonas super difíceis, corpos congelados no meio da montanha e, portanto, isso são as barreiras. E eu acho que para uma pessoa entrar no mercado, em qualquer negócio, é preciso estudar muito bem as barreiras. E nas barreiras da engenharia e construção em madeira são algumas. Começando pela parte da especialização. O que é que acontece? Tu tens universidades em Portugal que, pura e simplesmente, na crise de 2008, deixaram de investir em cursos de engenharia e construção. Ponto. Porquê? Porque, basicamente, havia uma crise de investimento e as pessoas foram para Angola, foram para mercados de África trabalhar e, portanto, ficou muito deserto os cursos de engenharia civil em Portugal. E ficaram, além de desertos, ficaram parados no tempo. Porque a verdade é que o centro da Europa, norte da Europa e países super desenvolvidos já estão noutro patamar em termos de ensino, não ensinam o simples betão, alvenaria e aço, já estão no mundo da madeira, no mundo dos materiais recicláveis, no mundo da reconstrução e nós ainda estamos muito parados aí. Portanto, qualquer empresa que se vá estabelecer agora vai ter a mesma dificuldade que nós temos, que é onde é que estão os nossos homens que vão fazer os cálculos e a engenharia? Não existem. E, portanto, só aí é uma barreira. E como essa, existem N. E, portanto, para quem está estabelecido no mercado, é um mercado, sem dúvida, fortíssimo. Está a aparecer todos os dias projetos em madeira e já não estamos a falar só de passadiços, estamos a falar de hotéis, estamos a falar de habitações, estamos a falar de beach clubs, estamos a falar de uma série de projetos que estão a nascer todos os dias e, sobretudo, em madeira, porque é sustentável, mas não é só isso, é porque é de rápida construção, carece muito menos mão de obra, mas ao mesmo tempo é preciso fazê-la com saber, e esse saber não se encontra ao virar da esquina. Sim, por acaso é uma pergunta que nós costumamos fazer porque é interessante saber, porque nós quase todas as semanas temos novos ouvintes que de certeza que são de diferentes áreas de negócio e que têm diferentes gostos, e é sempre interessante pensar que, olha, eu quero começar um negócio nesta área e quero perceber quais é que são as dificuldades que uma pessoa que já está naquela área enfrenta diariamente ou enfrentou quando ingressou para esse negócio. E tu achas que, por acaso, tu agora referiste acerca dos cursos de gestão industrial, tu achas que devia haver uma maior formação na área do empreendedorismo e dos negócios, digamos assim? Sem dúvida. Eu começo por dizer uma coisa que é uma ideia que eu trago há muito tempo comigo, que é o empreendedorismo, na minha opinião, é basicamente tu teres pessoas inquietas, não é? Eu acho que é uma pessoa inquieta que quer fazer acontecer e que, de certa forma, percebe que vai errar e o desafio é errar poucas vezes para tentar acertar uma ou duas, mas vai errar e não desistir. E, portanto, isso é empreendedorismo. E depois existem pessoas com um pequeno sonho que constroem um império. E temos N casos, N casos. E, portanto, é preciso haver essa inquietação.
onde é que as universidades podiam ajudar a esses inquietos a poderem exponenciar aquilo que é a sua inquietação e o seu potencial? Eu vou-te dar um exemplo. Não sei se sabes, mas faz ideia de qual é que foi a primeira de todas as áreas de negócio que nós temos, né? Desde a parte de operações, de manutenção, de compras, de produção, de vendas. Tens ideia de quando nós éramos crianças, qual foi a primeira coisa que nós tentámos ser nestas áreas todas? Tens alguma ideia? Se calhar vendas. Vendas, sem dúvida. Porquê? Porque tu desde miúdo tentaste convencer os teus pais: "Epá, por favor, eu quero esta bicicleta porque eu vou fazer isto e isto e isto e eu vou arrumar o quarto." Ou seja, tu tentaste ser vendedor, mesmo as pessoas mais tímidas tentaram ser vendedores com os pais logo no primeiro momento. O que é que não acontece? Não acontece um desenvolvimento desse cariz de vendedor depois nas escolas. Porque, aliás, tu não podes ser vendedor com o próprio professor, tu não podes regatear notas, tu não podes tentar negociar nada porque eles dizem que não, que há regras. E a parte do empreendedorismo é fundamental ter esta componente de vendedor, de sales. E o que eu acho que existe nas faculdades é uma lacuna brutal em termos de cursos de sales management. Mas um bom curso de vendas, não estamos a falar de um curso de vendas que é vender pelo YouTube às pessoas e vender sonhos. Não, estamos a falar de técnicas. Eu sou bastante, não posso dizer viciado, mas eu gosto muito de procurar livros referência, sejam escritos agora ou há 200 anos atrás, e focar-me nesses livros. Portanto, aquilo que eu fiz há bem pouco tempo, há um ano, foi tentar identificar o top 10 dos livros mais clássicos que existem, com melhores referências em termos de vendas, e lê-los. E eu fiquei estupefacto com a psicologia que envolve a venda. Os pequenos detalhes, o aperto de mão, a palavra certa no momento certo, o saber ouvir, o saber dizer errei, o antecipar uma má notícia, o poder pôr 3 produtos ao lado para a pessoa perceber que o produto do meio afinal não é tão caro, o facto de tu dares a escassez e transmitires a escassez para valorizares mais o teu produto. Enfim, tu tens tantas e tantas e tantas técnicas que depois, por mais profissional que tu possas arranjar uma pessoa de vendas, de sales, tu vais perceber que a pessoa até pode ser boa em 5 coisas, mas não é boa nas 20 que define o que é um bom vendedor. E o empreendedor também tem que ser vendedor, porque tu, antes de teres uma grande empresa, tu tens uma ideia e tens que arranjar forma de meter essa ideia em prática, e portanto tu tens que vender a tua ideia a quem? Aos teus parceiros, às pessoas que vão investir em ti, aos teus colaboradores, para não deixares o sonho morrer, e depois aos teus clientes. E só assim é que tu vais conseguir fazer nascer o projeto. E, portanto, a parte de vendas é fundamental. Eu acredito profundamente que existem muitas startups com ideias fantásticas, com ideias disruptivas, mas não vingaram porque as pessoas que estavam à frente do negócio não eram vendedoras. Nós também já tivemos alguns founders de startups que falam sobre isso, que há muitos founders e empreendedores que começam as suas startups e desvalorizam a parte das vendas, as sales, porque pensam logo, eu vou aqui tentar aperfeiçoar o meu produto, tentar aperfeiçoar a minha estrutura, mas depois o que é que traz dinheiro? É saber vender. E também, sabendo vender, a pessoa vai sabendo como é que o produto deve estar no mercado, ou seja, o market fit, é o chamado market fit. Ao longo do tempo as pessoas vão recebendo vários nãos e vão repensando, olha, se calhar a pessoa disse que não, se calhar porque prefere que o produto seja feito desta forma, seja feito de outra forma. E portanto é isso, eu acho bastante que há muitos founders hoje em dia que desvalorizam bastante a parte das vendas, porque lá está, como tu disseste, é das coisas mais importantes. Não, sem dúvida. Isto é a mesma coisa, eu faço muitas analogias, porque eu trabalhei na produção e muitas vezes, para chegar às pessoas que eu queria chegar, dava exemplos básicos. Mas esses exemplos básicos ajudam-me até a mim. Não ter um bom departamento de vendas, seja no que for, desde a startup, principalmente, até às empresas, é a mesma coisa que tu tens uma equipa que joga um futebol fantástico. Mas quando eu digo fantástico, é o guarda-redes está bem, os defesas têm uma sintonia brutal, não passa nada, o meio campo, aquilo é uma máquina super afiada, os extremos desequilibram, fintam, não perdem bolas. É quase ali um jogo de Guardiola em que posse de bola 90%, mas o ponta de lança não consegue meter um golo. E tu acabas os jogos todos a empatar. O problema é que tu vais chegar ao final de um campeonato, porque isto não é um jogo, é um campeonato,
e a tua equipa vai ficar abaixo da meio da tabela porque os empates não chegaram. Portanto, quase que és despromovido praticando o melhor futebol de sempre, mas sem marcar golo. E o marcar golo é fundamental. A parte das vendas percebes o que é o mercado, percebes o que é aceitável, o que não é aceitável, percebes qual é a expectativa do mercado, percebes onde é que te deves posicionar, como é que deves comunicar, e portanto tudo o que vem para trás deve ser a partir da venda. Aliás, eu sou bastante crítico em relação a isso, que é os fundos europeus. Portugal tem um vício crónico em fundos europeus. Portanto, as empresas financiam-se muito a partir dos fundos europeus. Compram uma série de máquinas, mas a verdade é que muitas delas estão paradas porque nunca as meteram a trabalhar, foi só para aproveitar o fundo europeu. E portanto, o que é que acontece? Acontece é que essas empresas não têm uma máquina de vendas e não trabalham em função da máquina de vendas, daquilo que o mercado procura. Não, procuram-se montar do lado da produção sem ter a venda. E é a pior coisa que tu podes fazer. Porque depois tens ali custos diretos e indiretos a somar todos os meses. O que tu deves ter é uma máquina de vendas muito forte que te obriga a crescer atrás. E, portanto, tu não podes ser mais forte na produção do que ser na venda. Porque não vais conseguir escoar todo o teu produto e vais chegar a um momento em que tu tens estoques ou tens excesso de produção e vais ter que baixar muito os preços para conseguir escoar e estás a perder dinheiro. Tu tens é que ter uma máquina de vendas muito forte e a produção estar sempre cheia de dores. Não consigo. Ok, então vamos lá investir. Portanto, e esse paradigma português acontece muitas vezes e muito por culpa dos fundos europeus, que são dados não como propósito estratégico para o país, mas são dados porque há candidaturas e, enfim, e depois o melhor texto ganha. E agora então com o ChatGPT ainda mais fácil fica. A mentoria, tanto se esteja num momento inicial de uma startup como já numa fase muito posterior em que a empresa está bem constituída e tem vários anos, a mentoria é bastante importante. Ou seja, para também a mentoria também de saber o que se deve fazer, também saber o que não se deve fazer. Tu vês-te como mentor, tu já ingressaste por aí? É assim, existem 5 níveis de liderança. O nível 1 é o nível imposto. Ou seja, tu chegas a uma organização e alguém te diz assim: este é o teu novo chefe, nível 1. Alguém te está a impor. Depois tu tens o nível 2, que é tu conquistas as pessoas. Portanto, conquistas o teu grupo mais coeso, a tua tribo. E isso é o nível 2. Depois existe o nível 3. O nível 3 é quando tu conquistas o teu grupo e os outros departamentos das outras áreas olham para ti como, atenção, esta pessoa aqui tem aqui alguns valores e tem aqui alguma maneira de estar e posicionamento que são de copiar e colar. E isso é influência dentro da própria organização que te fazem levar ao nível 3. Depois existe o nível 4 e o nível 5, que são os mais difíceis. O nível 4 é a mentoria. Portanto, já estás num patamar de conhecimento e de referência dentro da organização que tu tens pessoas que naturalmente ou indiretamente ou diretamente quase que se pedem, podes ser um mentor e tu entras numa parte de mentoria e esse é o nível 4. E depois existe o nível 5, quando tu já dentro da tua organização estás mais do que estabelecido, já passaste por todas estas fases e as organizações exteriores à tua te convidam ou se aproximam de ti para que tu possas também, de certa forma, passar um pouco daquilo que são os teus valores e chegas a mais pessoas, a mais instituições, a mais organizações. Isso é o pico do que é a liderança. E, portanto, em que depois, a partir daí, começa-se a criar os próprios gurus e, enfim, tudo isso. O nível 4, mentoria, sim. Eu tive muita sorte, porque apanhei logo numa fase de estagiário um mentor. Um senhor, monstro da indústria automóvel, Carlos Roque, que ia almoçar todos os dias comigo, né? E todos os dias, em uma hora de almoço, me dava 10 livros, o equivalente a 10 livros de leitura. Isso foi fundamental para eu perceber, olhar para as situações, olhar para as pessoas, avaliar pessoas, saber pôr as pessoas no sítio certo no momento certo, avaliar processos, avaliar negócios. E a mentoria é um pouco isso. É basicamente, eu tenho uma frase que aprendi na Alemanha que adoro, que é os novos andam depressa, mas os velhos sabem os atalhos.
E, portanto, porquê que tu vais estar a correr muito depressa se estiveres na direção errada? Se tu podes pedir um conselho ou uma recomendação à pessoa mais velha, ela vai dizer, já passei por essa estrada, não é por aí, vai para a esquerda. E, portanto, as pessoas, se tu tiveres esse nível de... E eu não considero que isso seja humildade, eu considero que isso seja esperteza, ok? Porque é ser esperto, é Sim, perguntar, sim. olha, já passaste por aí, ajuda-me lá. Qual é que é o melhor sítio? É a mesma coisa do restaurante. Epá, já tive em 20 restaurantes, não gostei de nenhum. Vou perguntar a um amigo meu que percebe do restaurante e ele vai-me recomendar. É a mesma coisa. E, portanto, a mentoria sim, e eu tentei incluir isso para mim. Portanto, houve durante toda a minha fase de percurso muita gente que eu recebi como estagiário, que agora são diretores de fábrica, com muito orgulho, e por isso a nossa média de idades de direção é muito, muito boa para uma empresa em Portugal, uma grande empresa em Portugal. Estamos a falar de uma média de idades de 29, 30 anos. Portanto, quase todos os diretores têm essa idade, exatamente porque recebi-os numa fase de estagiários e tentámos crescer juntos. Nesta fase da minha vida, não consigo. Epá, não consigo por uma razão muito simples, porque, enfim, as funções são outras, o tempo é muito mais limitado e não consigo dar atenção como eu gostava de dar, porque para ser mentor também é preciso ter disponibilidade. E tu há pouco referiste que a Carmo recebeu um novo fundo, um novo parceiro. Sim. Como é que tu achas que uma empresa se pode tornar atrativa na área da construção e da engenharia para potenciais investidores? Independentemente, podemos tanto estar a falar tanto de startup como empresa já bem montada. Eu acho que passa por várias coisas, mas sobretudo portfólio, portanto, haver obra, acho que isso é fundamental, e depois haver atratividade de mercado, portanto, perceber-se que o mercado está muito sedento de soluções deste género e isso vai, de certa forma, atrair os fundos, os investidores, porque os investidores querem colocar o seu dinheiro em sítios que possa haver rentabilidade, e é natural que assim seja, e portanto tem muito a ver com o que é que nós vemos que vai acontecer daqui a 10 anos. E o que é que eu vejo que vai acontecer daqui a 10 anos, sobretudo na construção em madeira? Primeiro ponto, há falta de construção. Portanto, assim, números redondos, 400 mil casas que é preciso construir em Portugal, muitas delas a custos controláveis. As grandes construtoras em Portugal estão focadas naquilo que são os grandes projetos de aeroporto, TGVs e, enfim, hotéis e todo esse tipo de projetos, e portanto há aqui um nicho de mercado gigante habitacional que é preciso ser preenchido. Portanto, a construção vai ter que ser uma área de investimento para os próximos anos, ou sim ou sim. Depois da construção, podemos escolher é fazer uma construção como fizemos há 50 anos atrás, e que toda a construção no mundo representa cerca de 39 a 40% de toda a poluição que existe no mundo. Portanto, a área da construção representa 40% da poluição no mundo, e podemos tentar mitigar esses 40% utilizando materiais que, em vez de poluir, retêm a poluição, que é o caso da madeira. Portanto, qualquer investidor olha para este tipo de mercado e diz assim, isto vai ter que ser, ou é por aqui ou é por aqui. E, portanto, existe um número, que é um número sagrado, que é o 0,04 percentagem de dióxido de carbono que existe na atmosfera. Normalmente as pessoas, às vezes já têm algumas conversas, qual é a percentagem de dióxido de carbono que tu achas que existe na atmosfera? E as pessoas pensam, 20, 30? Não, é 0,04. E, portanto, se o número não me engana, e nos últimos 40 anos passámos de 0,02 para 0,04. Portanto, e basta chegar ao 0,06 e a vida acabou. E, portanto, nós não estamos a falar de uma situação que podemos adiar. Portanto, nós não podemos adiar os acontecimentos que vão acontecer ao mundo porque não nos apetece. Olha, agora vai ser, em vez de 2030, vamos fazer um pacto para 2050. Eles não esperam por nós, portanto, as cheias não vão esperar por nós, o aquecimento global não vai esperar por nós. E, portanto, a construção em madeira encaixa que nem uma luva em tudo o que é o paradigma e a urgência do que está a acontecer hoje em dia. E houve uma pergunta que nós já recebemos um convidado da área também da construção. Ele perguntou-me se a casa, se o edifício se tinha um grande impacto na minha vida. E eu, por acaso, na altura eu disse que não, mas depois ele começou a perguntar, mas tu cresceste, tu nasceste num hospital, estudaste numa escola, vives dentro de uma casa. Sem Concordas? dúvida. Não, sem dúvida. Eu aprendi muito com os meus erros. A parte da Carmo, tenho alguns investimentos pessoais e, enfim, e a parte do imobiliário eu acho que é um bom investimento, principalmente nos dias de hoje. E eu aprendi muitas coisas, por exemplo, eu aprendi não só pela minha profissão, mas também pelos meus investimentos, que há erros que só se cometem uma vez. Tu compras uma casa virada a norte
ou com um apartamento virado a norte e depois compras outro virado a outro a sul ou a poente, não tem nada a ver. A qualidade térmica da casa, o bem-estar que a casa te transmite é completamente distinto. E nós podemos pensar, mas eu não passo muito tempo em casa. Não, passas muito tempo em casa. Isto é a mesma coisa de dormir, não é? As pessoas acham, eu não durmo pouco. Tu passas um terço da tua vida a dormir, não é? E a casa é um dos fatores essenciais e por isso é que é premente também nós resolvemos estas questões, porque nós temos uma quantidade sem abrigo, uma quantidade de pessoas a viverem em condições miseráveis, e a habitação é um dos pontos basilares de nós podermos dizer assim, temos qualidade de vida. Porque às tantas, eu agora faço aqui uma analogia ridícula, às tantas nós podermos... Eu tenho muitas discussões com colegas meus que pensam muito na parte da liberdade. Portanto, e o que é a liberdade? Vamos lá ver uma coisa. O que é a liberdade? Para mim, não existe liberdade, mesmo vivendo numa democracia, se tu tiveres muito mais contas para pagar ao final do mês do que aquilo que tu recebes. Porque tu estás preso. Estás completamente preso. Estás sufocado. Tu não consegues pensar em alternativas porque não tens sequer uma forma de poder fugir à única alternativa que te resta, que é pagar as contas. E por isso, esta democracia está um pouco estranha, não é? E se nós fizermos uma analogia nos tempos feudais, em que os tipos trabalhavam para os reis, não é? Tinham que fazer a agricultura, tinham que dar o seu soldo aos reis, mas a verdade é que está mais do que escrito que eles não trabalhavam os dias todos. Quando estava às férias, ficava em casa na lareira. E, portanto, ninguém ia lá bater à porta e dizer tens que ir trabalhar. E, portanto, se nós formos olhar a uma situação e outra, eles se calhar até eram mais livres do que nós, porque é ridículo. Nós, na verdade, achamos que estamos com muita liberdade porque temos um smartphone e porque podemos ir ao restaurante de vez em quando e podemos dizer o que queremos, mas a liberdade é muito mais do que isso. E a habitação condigna é um ponto basilar da dignidade, porque tu tens, não quero estar a errar os números, mas tu tens mais de metade das habitações em Portugal que têm uma deficiência energética brutal, em que tu tens janelas que... ter janela ou não ter janela é a mesma coisa, portanto passa ao frio, passa ao calor. Eu sei que vocês aqui em Lisboa vivem um bocadinho de temperaturas mais amenas, mas isso não acontece nas outras regiões do país. E que as pessoas basicamente não podem ligar o aquecedor porque nós somos um dos países com mais capacidade de energia renovável, mas isso não se verifica na conta ao final do mês. Portanto, somos os melhores a fazer, mas depois somos também os piores a pagar. Sim. E portanto nós pagamos uma conta fortíssima de energia e portanto as casas bem construídas é uma pedra basilar daquilo que se pode dizer que é uma democracia e as pessoas terem a liberdade. E portanto, eu defendo que nós temos um grande trabalho para fazer. Um grande trabalho para fazer nos próximos anos. João, antes de terminarmos aqui o episódio, queres deixar aqui algumas notas aos ouvintes e a quem está a ver? Assim, eu acho que nós devemos ter humildade para não querer dar recomendações a ninguém. Portanto, ninguém está sujeito a ouvir agora, coisas que não queremos ouvir. Agora, uma das coisas que eu faço quando sou convidado para falar, sobretudo nas universidades, é dar o mote da minha experiência de vida e do que me trouxe até aqui. E, portanto, o que é que eu aprendi? É mais fácil assim, não é? O que é que eu aprendi e que eu posso transmitir de forma gratuita e espero que as pessoas, todas elas, tenham sucesso. Eu estou próximo de fazer 35 anos. Portanto, eu faço 35 anos esta semana. E o que é que eu aprendi? Primeiro é que não te podes focar só em ter uma carreira excelente, porque isso vai-te matar à partida. A tua ambição vai ser a tua derrota. Tu tens que ser um bocado easygoing. Portanto, tu vais ter que perceber que as coisas nem sempre são como tu querias que fossem e a vida é bem mais dura do que aquilo que te contam. Portanto, essa é a primeira nota. Portanto, não ter uma ambição desmedida. Ser um easygoing. E isso é importante. A segunda nota é que eu acho que é fundamental hoje em dia tu conheceres o mundo. Eu sou completamente viciado em viajar, portanto eu adoro viajar, já viajei por muitos países e conto continuar a fazê-lo. E aquilo que eu me apercebi nas minhas viagens é duas coisas. Estávamos a comentar há pouco. A primeira é que nunca viajo na TAP, portanto há algum problema com a TAP. A segunda coisa é que abre-se toda uma oportunidade na tua cabeça, em que tu percebes assim, eu não tenho medo, porque se isto não correr bem aqui em Portugal,
eu tenho este sítio que já percebi que vou para lá e do nada consigo fazer alguma coisa. Pá, e isso dá-te uma segurança e uma paz de espírito que tu não consegues encontrar se tu não meteres o pé fora da tua fronteira ou da tua zona de conforto. E, portanto, viajar ajuda-te muito a todos os níveis. E depois, obviamente, para tu teres conversas nas horas de almoço sobre tudo e mais alguma coisa, Sim. porque as viagens trazem-te muitas histórias. Depois, o terceiro ponto que eu recomendo é, hoje em dia tu tens que ser muito rápido. Ou seja, tu tens inteligência artificial por todo lado, toda a gente tem acesso à informação e, portanto, tens que ser muito rápido. Eu acho que a diferença entre as pessoas que conseguem vingar e as pessoas que não vingam é a rapidez. Mais do que a direção, é a rapidez. E porquê? Porque as pessoas, por norma, ficam inquietas, querem avançar e mandam-se. E esse mandar-se, muitas vezes, é meio caminho andado para tu dizer assim, olha, aconteceu. E as coisas acontecem a partir daí. Eu aposto que quase toda a gente que nos está a ouvir tem um caso ou outro caso que dizem assim, como é que é possível aquela pessoa ter criado uma empresa? Eu não dava nada por aquela pessoa. E ela agora está super bem. Ela teve uma coisa que se calhar nós não temos, que é lançou-se, sem medo. E essa inquietude é muito importante nos dias de hoje, porque vais atrás e vais-te lançar e vais-te mandar e vai haver um momento em que as coisas vão acontecer. E nós também já falámos aqui no podcast que mesmo que tu tentes e dê errado, daqui a 2 anos tu vais estar na mesma posição que estarias se não tivesses tentado. Exatamente, É exatamente. muito por aí. É exatamente. Sem dúvida. E depois, por último conselho, eu acho que muito importante também é a atitude. Tu podes, tu podes comprar N cursos, não é? Tu podes ser a pessoa mais culta à face da Terra, podes ser muito inteligente, tu podes querer ser muito educado com toda a gente, tu podes ser eloquente, tu podes, enfim, tu podes ser tudo e mais alguma coisa, é verdade. Mas se tu não aplicares atitude, pá, as coisas não vão acontecer. E nós temos um exemplo expoente máximo do que é isto, que é o famoso caso Cristiano Ronaldo versus Quaresma. Não é? Sim, Aquela sim. história de o Quaresma tinha talento, mas o outro não tinha talento, mas tinha atitude. Atitude. Pá, e o tipo, nota-se que até agora, aos 40 anos, tem atitude, que ele acabou de dar uma entrevista em que disse mas eu vou acabar a minha carreira futebolística com os maiores recordes de sempre e porque é que eu desejo ser treinador ou diretor desportivo ou até CEO de um clube se eu posso ser dono do clube? Aliás, eu não quero ser dono de um clube, eu quero ser dono de 3 clubes ou 4 clubes. Pá, isto é a atitude no seu expoente máximo. Com todos os defeitos, com todas as críticas, com todas, enfim, com todas as polémicas e tirando o nome da pessoa de cima da mesa, eu estou a falar é da atitude. E a atitude é que faz toda a diferença. Eu costumo dizer que eu sou contrato pessoa pela atitude. Eu muitas vezes nem olho para o currículo, se queres que te diga. E eu acho que cada vez mais as pessoas fazem isso. O currículo, recebe o currículo, ok, está de lado. Agora, foste recomendado, fala-me lá. Como é que és, como é que não és, o que é que tu pensas fazer, onde é que tu te vês, mostra-me exemplos, o que é que andaste a fazer quando eras mais jovem. E a atitude faz toda a diferença. Para mim, uma pessoa que me chega a uma entrevista e que me diz que nas férias de verão trabalhou 2 meses numa esplanada porque queria dinheiro para ir à Áustria de comboio, pá, vale 20 vezes mais do que o tipo que basicamente entrega-me um currículo todo bonito em que mostra que fez milhares de projetos e apresentações muito bonitas, pá, porque na verdade as apresentações normalmente até são do grupo. Sim, sim, E nem sabes bem quem é que fez o quê. Eu até costumo dizer que é, pá, se tu queres um trabalho entrega a uma pessoa e não bem feito entrega a uma pessoa. Se quiseres que o trabalho nunca seja feito, entrega a um grupo de pessoas. Porque esse grupo de pessoas, quando vai passar a data, e vai dizer que falta qualquer coisa, e falta reunir, e falta alinhamento, e falta discutir mais um pormenor, e falta adicionar. Se for só uma pessoa, a pessoa está responsável e tem que entregar. E a atitude é um bocado isso. É tu agarrares os projetos, garantires que vais dar o teu melhor e entregar. Até porque no final, se tu não o fizeres, vais correr o risco que alguém pior do que tu chega lá e faz. Portanto, E perdes a oportunidade. perdes a oportunidade. E voltamos ao início da conversa que isto é tudo uma questão de oportunidade.
A sorte apanha quem já está a trabalhar, mas acima de tudo é uma questão de tu apanhares atitude, sorte e oportunidade. Quando esses três amigos se encontram, pá, as coisas inacreditáveis podem acontecer. Obrigado, João, por teres vindo aqui ao nosso episódio e obrigado pelos insights todos. Vamos deixar na descrição todos os links da Carmude e do João para dar uma checada e espero que tenhas gostado. Foi uma ótima conversa e acho que podemos todos concordar. E até à próxima. Obrigado. Sem dúvida, eu queria agradecer a todos o convite. Eu acho que vocês têm aqui um projeto magnífico. Nota-se que há empreendedorismo aqui e atitude. E peço desculpa a quantidade de vezes que nós reagendámos, mas eu acho que vocês estão no caminho certo, porque a partir do momento em que vocês insistem com as pessoas que estão ocupadas, é uma boa insistência, porque as pessoas que estão ocupadas normalmente são sempre mais interessantes que as pessoas que têm pouco para fazer. Sim. E portanto eu agradeço muito ter estado aqui contigo e com a equipa e desejo todo o sucesso para o projeto. Obrigado, João. Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups, de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio.